assim, vamos dar início à sabatina com o candidato ao Senado pelo PT, Wellington Dias. Serão 30 minutos de sabatina. Antes, vamos ao perfil do candidato. Wellington Dias é candidato pela coligação A Força do Povo, filiado ao Partido dos Trabalhadores, tem 60 anos e é natural de Oeiras. Ele renunciou ao mandato de governador do Piauí para disputar uma vaga no Senado Federal. Muito bem, candidato, a sabatina começa a contar o tempo a partir da resposta a essa primeira pergunta que eu farei ao senhor. Nós vimos aí um breve resumo do seu perfil, o senhor que tem uma trajetória política de vereador, a deputado, governador por 4 mandatos, senador da República também e agora pleiteia mais uma vez uma vaga no Senado Federal. O que o senhor pretende fazer? Como contribuir para o estado do Piauí no Senado da República? Olha, primeiro, só gratidão a cada homem, cada mulher, ao povo do Piauí. Ao longo desse período, tive o privilégio, como foi dito aqui, de vivenciar várias alternativas. Vereador, graças a Deus, na época, fui considerado o vereador de melhor atuação na Câmara. Deputado estadual também, melhor atuação na Assembleia. Deputado federal, agora o nosso colega Marcelo, inclusive, alcançou, não é, também a condição de melhor, não é, no Senado. A deputada Regiane, o deputado Júlio César também se destacaram também lá na Câmara também pela melhor atuação e tendo esse privilégio da experiência de 4 mandatos de governador. Tinha passado essa experiência no Senado. Nesse período, não é, o que aconteceu? A gente contribuiu para ajudar a evoluir no Estado. Nós fizemos um plano lá em 2002, que ele se tornou um estudo técnico chamado PLANAP, é um plano de desenvolvimento da Bacia do Parnaíba, que é praticamente todo o Piauí. E ali nós conseguimos colocar para o desenvolvimento da educação, desenvolvimento na área da qualidade de vida, desenvolvimento na economia, no social, e isso é visível. Alguém pode ter divergência nesse período de eleição, sempre tem quem possa colocar defeito, mas há tanto do ponto de vista visível, são coisas que se vê, o que eram as cidades, o que era o Piauí, o que era a infraestrutura, o que era em estradas, energia, comunicação, o que era basicamente a alta complexidade só na capital, a descentralização, e eu coloco essa experiência num momento que eu sei o Brasil vive um momento muito delicado, uma oportunidade em que a gente pode trazer de volta essa integração do Piauí com o Brasil. Eu vivenciei ali governador em 2003 a 2010 com Luiz Inácio Lula da Silva e José Alencar como presidente e vice-presidente do Brasil. Foi o período em que mais aceleramos desenvolvimento com a participação do poder central. Depois, nós tivemos agora, nessa última fase, um rompimento em que praticamente se fechou as portas para as parcerias com novas ações com o Estado. Basicamente, a gente manteve ou emenda parlamentar ou os projetos que estavam na carteira, que vinha lá da presidenta Dilma, até o presidente Michel Temer, a gente conseguia ali uma relação republicana. E é ruim porque no momento que tem um piauiense, não é, num ministério importante. O Piauí tem uma tradição de quem tem prestígio com o poder central utilizar para beneficiar o Piauí e não para prejudicar e não para cortar. O Hospital do Câncer, todo o esforço da bancada e aí lá vem a caneta cortando, né? Você ter um conjunto de obras, de investimentos com emendas do senador Marcelo Castro, deputado Júlio César, deputada Regiane, teve que ir na justiça para liberar tratores para beneficiar comunidades, algo que há muito tempo a gente vinha superando. Então, quero estar no Senado, a minha proposta de senador, sei que as pessoas
tantos mandatos de governador, mas ela é para colocar mesmo a minha experiência, a poder estar lá junto com o Marcelo Castro também, que é um outro senador, e quem mais puder contribuir com a bancada federal, aqui integrado o governo do presidente Lula com o governo do Rafael. O povo sabe a importância dessa integração e, mais uma vez, utilizar o prestígio que eu tiver, a condição que eu tiver para ajudar a todos os municípios, sem discriminar nenhum, garantir as condições de ações. Agora eu estava ali, eu contava aqui há pouco, eu estava na região de Paulistana, Betânia, naquela região, e os prefeitos ali, não é, revoltados, porque a operação Carro-Pipa feita pelo Exército foi suspensa nos municípios que o prefeito não vota, não acompanha os candidatos do ministro da Casa Civil, os candidatos aqui do Jair Bolsonaro. Veja que coisa ridícula, né? Estou falando de água para pessoas que têm ainda dificuldades. Já é bem menos do que lá atrás, mas ainda tem. Então são situações como essa que eu acredito é possível contribuir com o meu estado. Ainda muito jovem, cheio de energia, não é? E quero usar essa energia, as condições de trabalho pelo meu estado. Eu estou muito animado com essa perspectiva, por isso pedindo o voto dessa vez o 13-1, não é mais só o 13-1, 3-1, como candidato ao Senado, e saberei honrar a confiança, não é, das pessoas que confiarem a mim a condição de eleição no mandato, poder retribuir com muito trabalho. Candidato, vamos rodar com as jogadoras e o jogador Ari Carvalho. Agora a pergunta da jornalista Sávia Barreto. Tudo bem, vai. Candidato, a gente queria uma avaliação sua sobre essa reta final da campanha. A gente vê que há uma intensificação, principalmente das críticas, dos ataques da oposição. Por exemplo, o ministro Ciro Nogueira disse que o senhor não tinha coragem de debater com o Joel Rodrigues, avaliou o seu trabalho no Senado da última vez, segundo ele, como medíocre. Então, assim, há uma elevação do tom. Como é que o senhor recebe esses ataques, essas críticas, e como é que o senhor avalia essa reta final da campanha? Bom, primeiro eu mantenho o meu estilo, né? Eu não faço da política uma arte, não é, de gerar, criar inimigo, ou seja, não, as relações que eu tinha com o meu colega senador Ciro, eleito junto comigo lá atrás, é a mesma, tá certo? Não vou alterar por causa de uma disputa política. Eu coloco o meu nome à disposição do povo, e a democracia é bom, é o povo quem escolhe. Não vou mudar meu estilo também na agressividade, aliás, até porque o nosso time, graças a Deus, não tem razão para desespero. Então, uma campanha alegre, uma campanha animada, uma campanha, não é, eu diria, até com uma presença de sentimento que é a melhor de todas as eleições que eu participei. De norte a sul do Piauí, um sentimento do povo. Queremos o Lula de volta, queremos o governador do Lula no Piauí, né? Isso vai ser bom para o Piauí, vai ser bom para o meu município, para a minha região, vai abrir oportunidades. Rafael governador, Lula presidente, e, claro, a forma carinhosa que as pessoas dizem, é importante ser uma pessoa preparada, tem experiência, e é importante para nos representar lá junto ao Senado Federal. Meu mandato no Senado tiveram várias avaliações, desde entre os parlamentares cabeças do Congresso, não é, mais influentes no Congresso Nacional, com inúmeras proposições aprovadas, contribuindo para o Piauí e também contribuindo para o Brasil, não é? Então, certamente, eu até coloquei uma página onde tem lá o resumo de todas essas ações, e com certeza isso é o que eu quero voltar, trabalhar bem mais. É um momento diferente, é um outro momento do Brasil. A gente tem, lamentavelmente, desde uma política de ódio, de tensionamento, o país tem uma situação muito grave, e quero estar lá contribuindo também de forma propositiva. Há um conjunto de ações que paralisou. A ferrovia transnordestina, o Lula começou, neste governo paralisou. Nós vamos estar retomando um conjunto de investimentos, como projetos de irrigação, como o projeto Marrecas ali
na região de São João, Piauí, concluí aqui Tabuleiro, Litorâneo, Platô de Guadalupe, que também paralisaram, não é? A própria obra do Porto, que eu sou muito cobrado, mas na verdade era parceria com o governo federal, é uma obra estruturante de peso. Essa integração, né, para que a gente tenha município e estado focado na rede de proteção social para garantir a oportunidade para as pessoas que estão se formando e que precisam andar. Então, assim, eu lhe digo que, do ponto de vista dessa reta final, a gente tem um fator, não é, que em toda a eleição ele ocorre. Num primeiro momento, são os chamados militantes mais ali próximos dos partidos. Agora, quando chega nessa última quinzena, agora do dia 15 de setembro, até a eleição, não, aí são milhares, milhões no Brasil, milhares no Piauí de pessoas que pedem voto, e é muito importante, na família, na vizinhança, no trabalho, enfim, essa multiplicação. Se você observar, Fernando Haddad, uma semana, na semana da eleição, 40%, abre as urnas, 45%. Então, isso aqui pesa no momento da eleição. Todas as eleições, nacional e estadual, a gente tem um crescimento forte, exatamente por essa força da militância. Quando ele diz, time do povo, não é só um jogo de palavras, é um time mesmo pronto para fazer gol, tá certo? Junto de líderes sociais, mas com um elo muito forte com o povo. Então eu já aproveito aqui para agradecer a você que eu sei aí, não é, abraça a camisa, abraça esse time, está aí pedindo voto, está aí, não é, enfrentando esse debate, está aí nos ajudando nas redes sociais, o olho no olho, não é, a esclarecer os fakes, as mentiras, não é, que todo dia se espalham, e com certeza a forma que eu tenho, mais uma vez eu lhe digo, de retribuir é trabalhando, e trabalhando muito juntamente com todo esse time. Pergunta agora da jornalista Kátia D'Ângeles. Candidato, o senhor falou aí agora em estilos, e existe nessa campanha esse sentimento de ligação entre lideranças, principalmente em relação ao presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Aí eu lhe pergunto, o Wellington Dias retornando ao Senado, num governo Lula ou num governo Bolsonaro? A diferença de atuação vai ser diferente? Como é que vai ser essa situação para o Piauí, para os políticos, para os projetos? Como é que o senhor vê isso? Olha, é claro, eu sou um democrata, e na democracia, eu sempre digo, temos que respeitar Sua Excelência o povo. Sua Excelência o povo. São as pessoas que nos receberam ontem lá em Valença, em Pimenteiras, são as pessoas que nos receberam ali em Aroazes, não é? Ali em Inhuma, Ipiranga, né? Para citar apenas ontem, pessoas olho no olho, recebem na sua casa, no comércio, não é? De uma forma bastante animada. O que eu digo é que não é aqui nada de sapato alto, pelo contrário, estamos trabalhando muito, mas é uma eleição que ela tende a ter solução no primeiro turno, na minha visão. Tudo que eu acompanho nas eleições no Estado. Por essa base, uma base que tem condições, por esse elo forte em cada um dos 224 municípios, só para lembrar, na eleição passada, nós fizemos 216 municípios com maioria, perdemos em apenas 8 municípios. Você tem uma ideia do que é a força desse time. Se a gente vai fazer 24, 25, na minha opinião, de parlamentares estaduais, e qualquer um que conhece percebe isso, 8, 9 federais, certamente aqui tem um elo com o povo, né? E, aliás, peço voto também aqui para estaduais, federais também, do time do povo. E nós estamos trabalhando numa perspectiva, não é, também de fazer essa integração. É um time mesmo. Então, quem vota no Lula percebe, não que não tenha o direito de outra escolha, mas ele percebe que como é que o Piauí vai perder uma oportunidade de ter um governador, como é o caso do Rafael Fonteles, com o 13,
do mesmo lado do Lula, com o elo que ele próprio tem com o Lula também, não apenas eu, como é que ele vai eleger o Lula presidente e vai eleger o Rafael, não é, aliás, o governador, não é, adversário, não é, do Lula. Não que o Lula não vá trabalhar, vai, o Lula, como ele também é democrata, vai trabalhar em todo o Brasil, mas é diferente, aqui é o mesmo projeto. A proposta nacional, ela tem uma forte sintonia com a do Estado. Vai trabalhar a segurança agora. O Lula acatou, inclusive eu apresentei pela experiência acumulada no Consórcio Nordeste, fora dos governadores, nós fomos ao presidente Lula, com Geraldo Alckmin, e ali apresentamos a proposta do Poder Central assumir mais fortemente essa área da segurança. Ou seja, como é que a gente lida com a proteção das fronteiras, evitar a entrada de armas, de drogas, como é que a gente retoma o resultado do plebiscito na política de armamento, não é, com a limitação de armamento, a proteção de portos, de aeroportos, a integração Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, com as polícias estaduais que fazem um brilhante trabalho aqui no Piauí. Eu sou grato a cada policial, cada homem, cada mulher das nossas forças civil e militar que fazem um esforço muito grande, para evitar, não é? Agora a gente teve queda nessa área de roubos e furtos, mas ela tem uma sensação muito forte. O que é isso? São jovens que, pela dependência da droga normalmente, são capturados pelo crime organizado e a missão, a função é lá, assaltar celular, roubar moto, roubar posto de gasolina, residência, enfim. Então, isso aqui perturba. Com essa junção do Poder Central, numa mesma linha, num mesmo projeto, Rafael, governador, trabalhando isso aqui no Estado. Inclusive, a gente agora tem mais 1.000 policiais que a governadora Regina está esperando só a formação para chamar. Eu já deixei concursado, chamei civis, chamei vários que tinham para chamar e ela agora deve chamar esses demais. E o Rafael quer fazer mais 4.000 policiais também, mas com essa integração, com a tecnologia, com um fundo, ou seja, e assim a política do emprego, é outra que também precisa do Poder Central. O Minha Casa Minha Vida, habitação. O Estado pode fazer, mas muito limitado. Integrando com o governo federal, a gente pode fazer muito mais. E assim, as várias políticas que, infelizmente, se colocou no esquecimento, ou seja, nem botou nada no lugar, não é? E nem manteve o que estava funcionando bem. É isso que vai ter de volta, não é? É isso que, na minha opinião, vai fazer uma grande diferença. A pergunta agora é do jornalista Arimatea Carvalho. Boa tarde, ex-governador, candidato ao Senado. Muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar com os nossos ouvintes aqui da rádio e também os telespectadores. Operações da Polícia Federal. A última delas já foi agora, depois que a governadora Regina Souza havia assumido. O governo sempre reclama de uma forma espetacularizada, né, de uma maneira pirotécnica, e também fala de uso político dessas operações da PF. Eu gostaria que o senhor comentasse. Olha, primeiro eu te agradeço por essa pergunta. Veja, se você lembrar, já na convenção, eu disse, olha, para os nossos líderes, a gente precisa estar preparado, porque será que é coincidência todas as eleições, véspera de uma convenção, véspera uma operação? Não é coincidência, é lamentável, mas não é. Nesse caso, a investigação é em relação a instituições que fazem o programa de alfabetização, o maior programa de alfabetização do Brasil. Primeiro, entraram para parar o programa. Olha que coisa de falta de sensibilidade. Não entraram para poder resolver esse ou aquele problema, com uma informação falsa. Tem 1.000 e tantos falecidos que estão fazendo alfabetização. Primeiro, até racional. Se faleceu, não está fazendo alfabetização. Quando foi examinar, o próprio TCE foi muito correto. Não, isso aqui havia um relatório preliminar, pessoas talvez até de brincadeira fizeram inscrição lá, é aberto, qualquer um pode ir lá colocar os nomes, mas depois passa por uma filtragem. A Fundação Getúlio Vargas é quem trabalha essa parte no programa. Pois bem, queriam parar o programa.
Um programa que cuida de uma geração prejudicada lá no passado. Um programa que garante a volta à sala de aula, e não é fácil colocar uma pessoa, não é, de 20, 30, 40, 60, 70 anos em sala de aula. Pessoal, eu visitei algumas turmas animados, o Piauí inteiro, cerca de 200 mil pessoas já em sala de aula. E aí, parar o programa, para por quê? Por uma questão política. Lamentável que você use de fazer eleição. Eu não consigo imaginar o Wellington Dias usando, não é, do artifício, não é, de uma disputa eleitoral para parar um programa, não é, ou uma obra, não é, que esteja em andamento. Não consigo. Então, veja, infelizmente, ali aconteceu de forma espetacular, e eu disse isso, por quê? Porque a Secretaria já tinha ido à Polícia Federal, olha, estamos aqui pronto, o que precisar, documento, informações, contrato, o que foram buscar lá é o que a Secretaria já tinha se oferecido para entregar. Para quê? Então, é lamentável. Eu acho que a gente precisa, no Brasil, ter uma correção. Eu vivi isso muitas vezes nesse período e agradeço mais uma vez à população que sabe separar o joio do trigo. Não tenho nenhuma condenação. Eu administrei cerca de 200 bilhões de reais ao longo da minha vida. 200 bilhões de reais na condição de governador do Piauí. E não tenho nenhuma condenação por desvio de um centavo. De um centavo, nem em minha conta, nem em conta de familiares, nem aqui, nem no exterior, nem em lugar nenhum. Sou uma das pessoas mais fiscalizadas que tem nesse estado. Meu pai já faleceu, mas teve uma eleição que eu perguntei, filho, quantos processos você está respondendo? Aquele puxei lá, eram cerca de 80 denúncias, processos. E ele disse, você ainda tem coragem de ser candidato ainda com um negócio desse? Então, o que eu digo é que tem pessoas que apostam nesse tipo de coisa, tá certo? De espalhar mentira, de criar fatos, factoides. Só que a eleição engana quem acha que o povo é bobo. As pessoas hoje estão muito mais atualizadas. As pessoas querem saber o seguinte, quem é que está resolvendo o calçamento da minha rua? Quem é que está botando água onde não tinha? E ainda falta muita coisa para fazer. Quem é que cuidou aqui de integrar todo o Piauí por rodovias asfaltadas? Quem é que trabalhou? Hoje estamos completando 203 municípios com rede de fibra ótica, a melhor em qualidade e velocidade do Brasil. Proporcionalmente, a que mais tem municípios atendidos no Brasil. Esse estado só olhava para as grandes cidades. Meu governo para cá, a gente passou a olhar para todas as cidades. O ser humano que vive lá numa comunidade rural, lá numa casa, né, que às vezes ficava a 40 quilômetros, leva uma rede de energia para chegar até lá. É energia para todos mesmo. É água, não é? Ainda tem mais ou menos 180 mil que a gente não conseguiu resolver, mas resolvemos para 900 mil aproximadamente. Então, o que eu digo a você é que eu quero seguir acreditando. Eu faço política porque eu acredito que eu posso contribuir para melhorar a vida das pessoas. E quero me coloco aqui à disposição do povo do Piauí, para o Senado Federal, porque creio que posso contribuir, trabalhar muito. O Wellington Dias, senador, é a certeza de muito trabalho e para todos os municípios, sem discriminar ninguém, sem discriminar nenhum município. Ao mesmo tempo, tudo que tiver para vir para o Piauí, estarei lá dando as mãos a qualquer um, independente de ser governo, de ser oposição, para que a gente possa fazer acontecer. É nisso que eu acredito, é isso que faz evoluir, que faz mudar, não é? Eu passo pela vida, eu estou aqui de passagem, a qualquer hora Deus pode me tirar e eu quero deixar aqui uma contribuição como ser humano para melhorar a vida das pessoas. Hoje saiu aí o resultado do IDEB. Você sabe o que era o Piauí em 2003? 2003 era uns grupozinhos, uns prédiozinhos, tinha até escola funcionando em bar, para você ter uma ideia. Ali, naquele período, a gente tinha que atender e faltava carteira escolar, greve, ali 5 folhas de pagamento de atraso, a capital recebia num dia, o interior recebia no outro, os servidores em geral, não só da educação. Um estado muito atrasado. O nosso atraso
tinha a ver principalmente com a educação. O índice, não é, de 0 a 1 era 0,3, era que nem fosse de 0 a 10, nota 3, era a nota do Piauí. E a gente agora aparecer no estudo que foi divulgado hoje, nacional, entre os 10 top em qualidade de educação. Os 10 melhores em qualidade de educação, está lá o nosso Piauí. O único estado do Brasil, não é, que tem o ciclo completo da educação. Então, o Piauí é isso. O Piauí, o Brasil sempre foi a locomotiva do desenvolvimento e a gente ficava lá no último vagão, ficava às vezes para trás. Agora não. Agora o Piauí está na frente, está entre os principais. É o melhor em energia eólica, em energia solar. É o que só tem 8 estados com todos os municípios integrados por asfalto. Aí dentro está o Piauí. É primeiro lugar do Brasil nessa área de conectividade. Aqui vocês são jovens, sabe aí, das novas profissões, não é? O social media, né? Gerente de redes, são profissões novas que não é da minha geração, é de pouco tempo atrás. Por quê? Porque a gente passa a ter em todos os municípios, ali onde era orelhão, quando tinha muito, era um telefone, um posto telefônico, atende aí e manda chamar, era assim. Agora é TikTok, é WhatsApp, é a geração é Instagram, TikTok, é Twitter, ou seja, isso aqui vale para o comércio, vale para os serviços, vale para todas as coisas. Então, eu quero o meu Piauí, o seu Piauí, entre os mais desenvolvidos do Brasil. Agora, entre os 10 em educação. Mas nós temos que estar entre os 10 na renda, temos que estar entre os 10 em expectativa de vida e, com certeza, tem muita coisa para fazer. Por isso que eu estou colocando aqui, com muito entusiasmo, o meu nome à disposição para estar lá, junto com o Lula, com o Rafael, com a nossa bancada e o Wellington Dias, senador, para a gente trabalhar e trabalhar muito pelo Piauí. Candidato, a pergunta agora da jornalista Poliana Oliveira. Tudo bem, Poliana? Tudo bem, candidato. O senhor falou agora de diversos dados que o Piauí conseguiu avançar nos últimos anos durante os seus mandatos, mas tem um dado em específico divulgado essa semana que tem sido muito utilizado pela oposição para atacar a base petista no estado. Foi divulgado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, que coloca o Piauí em segundo no mapa da fome, né? De cada 100 piauienses, 34 relataram as dificuldades para poder comprar comida, alimentar a família. Como é que o senhor explica esse dado? Tem algum fator externo ou foi aí um erro de percurso durante a administração? Como é que o senhor explica? Não, primeiro reconhecer. Nós temos uma situação interessante, Poliana. Veja, o Brasil saiu do mapa da fome. Ao sair o Brasil do mapa da fome, no governo do Lula, ele recebeu um diploma da Organização das Nações Unidas, o Brasil fora do mapa da fome. Essas mesmas pessoas criticavam, era Bolsa Esmola, enfim, tá certo? E aí, ele fez um programa que não é só o Bolsa Família, é educação, casado com a saúde, com vários outros programas, o programa do leite que eles acabaram, o programa da agricultura familiar que eles acabaram, o programa do crédito fundiário que eles acabaram, o programa Minha Casa Minha Vida que eles acabaram. Então, essas pessoas que fizeram isso, né, agora, puxa, no Piauí a gente tem uma quantidade grande de pessoas, não é, com fome. Eles que construíram isso. Ou seja, foi o governo do Jair Bolsonaro com o ministro da Casa Civil piauiense, Ciro Nogueira. Aliás, o ministro Paulo Guedes está dizendo que foi ele, Ciro Nogueira, quem cortou o dinheiro da merenda escolar. Cortar dinheiro de merenda escolar, Poliana. Merenda escolar para nós não é só a merenda entre o almoço e a janta, entre o café da manhã e o almoço. Isso aqui é complemento alimentar, nutricional. É isso. Então, no momento de fome, no momento dessa dificuldade, esse governo federal cortou dos municípios, dos estados, dinheiro da merenda escolar. Cortaram agora da farmácia popular para poder botar dinheiro no orçamento secreto. Olha que maluqueira. Estou falando aqui de gente que faz tratamento não é, de diabetes, de doenças crônicas, não é, cardíaco, enfim, tem lá o medicamento, se não tomar, morre. Então, corta o dinheiro do povo que precisa da farmácia popular para poder colocar isso. Então, eu digo isso para você, para poder também mostrar o outro lado. O Piauí,
e o Tocantins, dos 27 estados do Distrito Federal, são os dois que, mesmo na pandemia, seguiu reduzindo, tá certo, a miséria e a pobreza. A miséria e a pobreza. Ainda tem? Tem. É grande, mas era muito maior. Lá atrás a gente teria hoje mais ou menos 970 mil famílias no Bolsa Família. Eu não tenho o número atualizado, mas deve estar aí em torno de 450. Significa que aproximadamente 520 mil já não estão mais dependentes. Por quê? Porque aqui, quando falava de pobreza no Piauí, era pobreza mesmo. Aqui, num período como esse, estavam fazendo saque em armazém de merenda escolar, fazendo saque a supermercado. Eu vivi isso aqui no Piauí. Então, o que eu digo aqui para você é que é lamentável que quem produziu essa miséria, quem produziu essas pessoas passando fome, mas vai mudar. E vai mudar por quê? Porque tem como a condição de ser eleito, se Deus quiser, e estou animado até para o primeiro turno também, o Lula. Candidato. O Lula gosta do povo, tem compromisso com todas as pessoas, o mais rico, mas tem compromisso especialmente com os mais pobres. Então, voltar a ter essa rede de proteção. Candidato. E o Piauí junto. Por isso que Seu é importante, tempo, candidato. Rafael junto com o Lula. Seu tempo encerrou, candidato. A gente agradece a entrevista hoje aqui no Agora Jogo do Poder. Viu que eu me animei. Eu agradeço a vocês, agradeço aqui aos eleitores. Não esquecer, o Wellington Dias agora, candidato ao Senado Federal, 131, 131 ou 131. E certo, candidato. Que Deus abençoe aí a cada um do povo do Piauí. Aqui é Deus no comando, força de povo. Se Deus quiser, vitória, tanto de governador como de presidente, no primeiro turno. Pode crer.